E agora a Estela, dando continuidade ao mês da mulher, ela vai falar hoje cumprindo sua missão no lar. A mulher, né? Lógico, né? Então, Boa noite, gente. A noite agitada, né? Com espetáculo antes. Não sei se vocês perceberam, mas foi um erro técnico, gente. Eles fizeram bonitinho. As pulseirinhas não brilhou. E eles estavam com medo, mas se acionar vai gastar. Eu falei, não, pode acionar. Ficaram lá balançando. Olha, mas tá bom, né? No final deu certo, porque para chegar nesse resultado, a gente falou muito sobre o assunto. E é isso que interessa, né? É disso que interessa. Bom, hoje eu trouxe um tema aqui que eu desejo muito que possa esclarecer corações, mente, alma, e a gente sair daqui melhor. E é um tema encomendado pelo senhor Reinaldo, que fica em busca de palestras do YouTube. Ele assistiu esse conteúdo em outro centro que a gente ministrou essa palestra e pediu para fazer aqui. Então, tá bom. Então, bem-vindos ao Eluz. Quem nunca esteve aqui, quem quiser qualquer tipo de informação, pode procurar qualquer pessoa que esteja vestida dessa maneira aí. Evangelho, livro para ler, né, Rei? Temos brindes à vontade. Bom, conteúdo, então. Nós estamos aqui, encarnados, e todos nós temos um desejo de cumprir tarefas, e temos realmente missões, mas elas não são tão bem definidas como você entrar em uma empresa que alguém te apresenta um setor, te ensina como fazer determinado trabalho, uma função, e é aquilo que você faz para ganhar o seu salário. Na Terra, é como se todo mundo corresse atrás da mesma coisa, que são algumas virtudes, como alegria, fé, generosidade, altruísmo, paciência, só que cada um com o seu laboratório. E o principal de todos os laboratórios é o lar. E dentro de cada lar, dentro dessa constituição, que é a melhor para o nosso crescimento aqui na Terra, está acontecendo algumas confusões no mundo, né? Chega muito tipo de informação que você fala, nossa, isso daí, se desse certo, seria bom lá na minha casa. Ou alguma coisa, meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim também, mas não é o que eu quero. Então, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, nós que somos espíritas, acredito que nossos irmãos evangélicos também, os católicos também, porque todo mundo está caminhando na mesma direção, para o progresso moral. E quando chega para nós algum tipo de informação que parece um obstáculo para o seu avanço moral, você para e se questiona, está certo? Enfim. E aí, no livro Nosso Lar, tem um instrutor conversando com André Luiz. Para quem não conhece a obra, o Nosso Lar é André Luiz, é um espírito que trouxe para nós umas coisas que acontecem no mundo espiritual, e aqui na Terra também, e aí ele traz no sentido de informação para nós. E nesse livro, o Nosso Lar, eles têm o capítulo 20, que se chama Noções de Lar, para que a gente possa entender que a preparação de estar aqui em uma casa, constituindo uma família, ou sendo filho, irmão, já vem de cima. Vou seguir só, é claro que eu peguei trechos, né, gente? O capítulo, acho que tem umas 3 páginas, mais ou menos, são capítulos curtos, quem quis ficar curioso, porque ele fala de coisas lá, inclusive, que geraria mais polêmica do que instrução, se eu fizesse em tribuna, mas vale a pena o pessoal ler e tirar suas próprias conclusões. Capítulo 20. O orientador de André Luiz exemplifica a questão dos relacionamentos conjugais. Se você não está em um relacionamento conjugal, pode pegar com o seu relacionamento de pai, filho e de irmão. O lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram em um entendimento indispensável. Ai, poxa, e um casamento, então, que não é um homem e uma mulher?
A gente sabe que dentro de um casamento, que são duas pessoas do mesmo sexo, tem uma pessoa que tem uma tendência a ser mais feminina e outra mais masculina. Isso todas as pessoas que eu conheço são assim. Almas femininas, então estamos falando de alma. Almas femininas não podem ficar aqui inativas. Aqui que ele fala lá no mundo espiritual, antes de reencarnar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Até aqui eu posso conversar com vocês. Quando eles começam a criticar a nova onda que chega, geraria polêmica. Então, está lá no livro. Mas até aqui a gente pode conversar. Então, você treina para isso. Opa, se a gente treina. Quem nunca viu uma menininha, por exemplo? Vou contar o meu caso. Meu irmão, o Ricardo Onish, que está lá atrás, em pé ainda, que ele não senta, né, para crescer. Eu nasci, ele já existia. Por mais que o pessoal ache que eu sou mais velha que ele é 2 anos mais velho que eu. Então, pela escassez, né, da nossa família, o meu irmão tinha uns brinquedinhos, umas coisas de menino, e eu fui acompanhando a tendência de menino. Então, eu brincava de carrinho. Porque vocês percebem que hoje, você não ensina uma menininha a ser mãe. Você dá um dinossauro para ela, está nanando o dinossauro. Já ela põe o dinossauro para dormir, e o menino fica... É tendência. Ela estudou para isso no mundo espiritual. Eu lembro que eu brincava de carrinho com meu irmão, do jeito de menino, e tinha a hora que eu colocava os carrinhos, esse é o pai, esse é a mãe, e esse é o carrinho filho. E o meu irmão não, era tudo guerreiro. Porque isso já foi estudado por mim, lá no mundo espiritual. Então, eu brincava de carrinho, mas tinha aquela tendência de família. Tendência de tadinho do carrinho. Isso é natural, a gente vê, poxa, tinha que parar de dar boneca para a menina. Não estou falando de bebê reborn, tá, gente? Polêmicas são proibidas. Vamos dar a boneca para a menina? Porque aí, mas para de dar boneca para a menina, coitada, mas logo cedo. A menina quer boneca. A menina gosta de boneca porque ela estudou para isso lá. Então, não é nada forçado. Isso daqui é gostoso conversar sobre isso, porque está no nosso lar muito mais informação que isso. Eu coloquei aqui só trechinho. Continuando, ele diz assim, as relações humanas, depois que atravessam o véu do desejo, caem na intolerância, porque ali, antes de chegar nesse trecho, eles estão falando que estão deixando muito a desejar. Porque a gente treina e treina lá e fala, não vai dar certo. Não, nem vou ligar se ele falar isso, nem vou ligar se ela falar aquilo. Quando desce aqui, o bicho pega para capar, né? Então, eles falam que estamos deixando muito a desejar nas relações. As relações humanas, depois que atravessam o véu do desejo, caem na intolerância. Por vezes, nem fraternidade. Perdem a camaradagem e o gosto por conversar. Isso, nem existia smartphone nessa época aqui. Já pensou hoje? Se naquela época ele já falava, olha o povo lá embaixo, hein? Casou, não conversa mais. Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam em corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Meu Deus, tá bom, Estela. Terminei um relacionamento, ou meu relacionamento está indo por água abaixo. O que eu tenho que fazer para retomar? Porque agora eu descobri, então, que é uma missão. O homem, porque a gente acha que é uma cultura brasileira, né? O provedor, aquela cultura do... quem arrasta o sofá em casa é o marido. Quem abre a lata de palmito. Isso daí não tem a ver só com força. Realmente a linha horizontal. Isso é o homem que é para fazer. Mas lá em casa não é, e está tudo bem. E está tudo certo, a busca é do equilíbrio. A busca é essa. A busca não é, a partir de hoje você vai fazer. A busca é equilíbrio. Se a tua casa está funcionando desse jeito, ao contrário do que eu vou falar, está ótimo. Porque reencarnou ali uma alma feminina e uma alma masculina, só que ao contrário, tudo bem. Conheço casais assim, muitos. E estão dando super certo, desde que tenha equilíbrio. E aí, nós encontramos aqui no livro Sinal Verde, que também é de André Luiz, e esse livro, gente, para quem faz Evangelho no Lar ou leitura com adolescente, ele é muito fácil de compreensão. Por quê? Eu estudo adolescência, né? Há muito tempo. Não só por ser evangelizadora, mas em breve, a minha filha já vai fazer 17 semana que vem.
e a outra 9. Então, a gente estuda porque nós sabemos que vai vir a reencarnação completa do ser. O que acontece com a infância? A infância, ele vem caminhando, seguindo tudo que papai e mamãe estão falando. Quando é adolescente, muitos pais relatam assim, abduziram meu filho e colocaram outro no lugar. Eu não conheço mais a criatura. E o que é isso? O que é isso? É porque ele reencarnou de vez. Quando ele reencarna de vez, ele traz tendências boas e ruins do passado. Então, ele começa a te enfrentar. Ele começa a mostrar coisas que você nunca tinha visto. Porque, pelo véu do esquecimento, estava embutido e guardado. E até então, ele tinha uma submissão ao pai e à mãe. Eu tenho até a dó de quem já perdeu essa submissão antes, né? Porque na adolescência, eles vão enfrentar. Bom, e aí a gente faz evangelho com eles, com esse livro, e dá certo. Por quê? Nossa, filho, senta aqui. Aí você lê 2 páginas de evangelho. Ah, meu filho não gosta de fazer evangelho, minha filha não suporta evangelho. Tem que tentar trazer mais para o mundo deles. Esse livro é muito bom. Então, esse livro, ele traz algo que se chama o ambiente caseiro, que é onde nós aprendemos que está dando tudo errado. A mulher tem que ser a vertical, do sentimento, da emoção, o homem na horizontal, na busca do progresso, da matéria. E o que está dando errado lá em casa? Tem alguns detalhes que André Luiz coloca aqui, para que a gente possa se acertar. Um deles, a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Olha, gente, um dia eu estava lá em casa, arrumando a casa, né? Isso é tudo fato verídico que eu conto aqui. Eu não posso ficar falando muita coisa boa de mim, né? Então, coisa ruim a gente pode contar. Aí, estou lá, eu arrumando a casa, minha filhinha pequena falou assim, uai, mãe, vai ter evangelho hoje em casa? Porque a gente faz uma reunião de domingo à noite lá em casa, que os amigos vão tudo. E aí, a gente dá aquela, né, ajeitada na casa. Como é que fala de carro? Gariba, né? Dá aquela gariba. E aí, eu falei assim, não, filha, porque ela falou, você está limpando? Eu falei, nossa, olha, meu nível de mãe, de doméstica, foi a -2. Eu só limpo a casa quando tem visita, então, fica a dica ali. E tem um problema que nós vivemos, todos nós, gente, quero ver quem nunca falou isso aí. Os outros. Os outros. Isso aqui é um problema na nossa vida. O problema é que afunilou de tal maneira que a gente ficou íntimo com eles. Os outros virou os outros. A gente está tão íntimo que aí virou os outros. Não é não? Os outros. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? É ou não é? E aí acontece o seguinte. Quando você ganha um perfume, as pessoas que você mais ama na tua vida moram dentro da tua casa. Você passa para quem? Para os outros. Ah, fala baixo. Você grita, grita, grita. Aí chega alguém, fala baixo, porque os outros, o que os outros vão pensar? Você grita com quem você ama, mas os outros vão pensar coisa errada de você. Nós fazemos cada coisa em nome dos outros. E aí, eles dizem aqui, olha como que a paisagem social da Terra ia melhorar se você tratasse com cordialidade as pessoas da tua casa, não os outros. Gente, as vozinhas desencarnaram, muitas, com um joguinho de porcelana Schmidt delas guardadinho no armário, porque ela só usava para os outros. O guri ia lá pegar, não mexe nisso, moleque, vai quebrar a xícara aí. Ficava de castigo, quantas semanas de castigo se quebrasse uma alcinha da xícara? É ou não é? Aquele jogo de jantar para quem? Para os outros. Aí quando você morre, você não lembra dos outros, você tem saudade daquele povo que morava com você lá. Só que o seu melhor, você entregava para os outros. E aí, nesse recinto doméstico, a pessoa que se apaixonou por você, né, que é um relacionamento conjugal, e eles dizem bem claro aqui, depois que passou o desejo físico, ixi, aí esculhamba, né? É a velha frase brasileira, tem uns jargão brasileiro que a gente tem que parar para pensar, por que isso? Ou dormiu comigo, por quê? Porque depois que você dorme com a pessoa, então acontece o quê? Trata de qualquer jeito. Isso virou jargão brasileiro. Opa, por quê? Aí o que acontece?
acontece que quando a gente se arruma, é para sair de casa. E como que a pessoa enxerga nós em casa? O perfume mais barato, o cabelo desgrenhado. Hoje em dia, vereador não dá mais camiseta, graças a Deus, porque as camisetas deles devem ter estragado muito relacionamento. Ai, nossa, eu gosto de dormir com aquelas camisetas velhas rasgadas. E quando o outro olha para você com essa camiseta velha rasgada? Ah, mas se os outros, vai a visita dormir na tua casa, você põe um pijaminha, né? Pijaminha bonitinho para os outros. Nós temos que perceber esses detalhes. E trazendo para o lado da mulher, a mulher tem que se cuidar mais. Não estou colocando responsabilidade nas costas da mulher e passando pano para homem. Mas não é só cultural. É porque a mulher é como se fosse uma flor. E está tudo bem ser vaidosa, porque o mundo está cheio de beleza. Às vezes você entra na doutrina espírita e é colocado para você uma humildade, de alguma maneira, que a humildade vai ser atrelada, que você não precisa se arrumar, que está tudo bem você ser simples, você ser esculachado. E isso não tem nada a ver com humildade. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses detalhezinhos. Que isso está nas costas da mulher. Esses detalhes. Tá. Quem que embeleza a casa? Quem que enfeita? Aqui não tem um vasinho. Mas quando você vê um vasinho, pode ter certeza, não foi Reinaldo e Oceander que veio que pôs um vasinho aqui. Eles não percebem. A mulher percebe um vasinho. A mulher percebe uma cor, um cheiro. Então, isso é uma responsabilidade porque foi estudado. Ah, não, Estela, lá em casa é meu marido. Beleza, alguém tem que fazer. Você imagina, gente? Que jeito que vai ser se os dois têm o mesmo olhar? Tem que ter um equilíbrio. E se nós perdemos esse equilíbrio, porque nós só pensamos nos outros, está errado. Continuando aqui, André Luiz coloca assim, ó. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Quando nós falamos de sacrifício, a gente não fala só da mulher. Mas nós sabemos que dentro de uma casa, o sacrifício da mulher é maior. Pode vir algum homem revoltado e falar comigo, não, Estela, você não está entendendo. Lá em casa sou eu. Você tem filho? Tem quem que pariu? Foi minha mulher. Eu falei, então para tudo. Você tem noção do que é para parir? Que você tem que ter útero? Para ter útero você tem todo mês alguma coisa que você não tem ideia do que está acontecendo. Então, com certeza, são os sacrifícios que a mulher passa. E dentro desses sacrifícios, nós podemos dizer que também, quando você tem um relacionamento que é de homem e mulher, ou que seja um relacionamento homoafetivo, um dos dois tem que ser mais restritivo. No caso da responsabilidade da mulher, ela ter mais emoção e sentimento, quem que bebe mais em casa? A mulher tem que ser mais restritiva. Ela tem que beber menos? Tem. Não, eu não bebo nada. Então passa a não beber refrigerante. Nossa Senhora, mas aí a mulher, ela é sempre mais restritiva na alimentação, porque ela cuida da saúde do pessoal da casa. Ela é mais restritiva em tudo que é entorpecente, ela é mais restritiva no sentido de vir no centro, ou na igreja, ou em qualquer lugar. Você nunca, é muito difícil, não nunca. É muito difícil você ter visto na casa de alguém um altarzinho que foi montado pelo vô. O altarzinho foi montado pela vovó. Quem deu um tercinho para o neto foi a avó. Quem deu a primeira Bíblia, o primeiro Evangelho. A mulher tem que chamar essa responsabilidade para ela. Ah, Estela, mas é difícil lá em casa. Não tem problema. Mas se você não fizer, se você não puxar, ele não vai. Ah, não, mas eu conheço, ou lá em casa, é o meu marido que puxa. Que bom. Mas a responsabilidade da emoção e sentimento, como é da mulher, ela começa a perceber, nossa, aqui em casa não está bem, mas olha, eu tenho tudo. O salário está dando para pagar as contas, comida, escola. Eu acho que está faltando algo espiritual. Aí a mulher começa a ir atrás dessas coisas tudo aí. Pilates, não é? Exercício físico, alimentação saudável, do nada. Fala, mas tá sem sal essa comida. A partir de agora, comida aqui em casa sem sal. Quem que faz isso? A mulher.
Então, é uma responsabilidade feminina. Tem que ser. A mulher sempre vai ser mais restritiva. Se você tem um filho homem, por exemplo, aí ele arruma uma namorada. A namorada é mais aberta, muito mais a tudo. O menino não bebe, ela bebe. O menino nunca usou... Tem coisa aqui nos adolescentes, gente. Totalmente contra funk, pode. Aí começa o menino, que está todo certinho. Ele começa a namorar a menina é do funk. A menina já experimentou isso aqui. Ó, freia isso aí, porque a mulher tem que ser mais restritiva. Ela tem mais base. Tanto que na maturidade, na psicologia e neurociência, a gente entende que a mulher chega na maturidade antes que o homem. Aí, continuando. No Agenda Cristã, eles dizem assim, ó. Agenda Cristã também é um livro de André Luiz e Chico Xavier. Coincidentemente, gente, não separei tudo do André Luiz, não. Olha aqui. O ramo que sobrevive à tempestade cede passagem, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. Sabe o que é isso? O ramo, eles não colocaram o ramo à toa, que ramo é pequeno. Ramo, uma florzinha, uma plantinha. Ele sobreviveu à tempestade. Que tempestade é essa? A tempestade, muitas vezes, de você entrar numa família que você tem... Isso aí eu vou dar um caso que está na minha cabeça. Uma pessoa que me contou. Eu tenho 2 cunhadas, Estela, e minha sogra, elas lutam contra o meu casamento. Olha a tempestade. E essa tempestade se dá uma vez por mês, toda vez que eles se encontram num almoço de família. E como que ela se mantém? Ela deixa a tempestade passar. Ah, não, olha, pode parar, não vou mais na sua família. Isso também acontece com o homem. Isso é uma fraqueza nossa, uma fraqueza. Ah, mas você viu o que a pessoa falou de mim? Quanto que te agrediu o que a pessoa falou de você? Me agrediu muito, é o tamanho do seu orgulho. Olha como que isso dói, gente. Ah, mas eu vou deixar a pessoa falar o que quer. Não é falar o que quer, em nome do seu relacionamento, você vai se portar como ramo. A tempestade lá, e você lá. Serenidade, gente, é um negócio que é admirável. Você viu fulano lá? Nossa, eu pensei que ela ia dar uma voadora, ela ficou quieta. Você já viu alguém quieto? Você falou, nossa, agora vai começar, tocou o ringue e a pessoa lá assim, ó. Gente, isso é admirável demais. Porque o normal é você sair, blá, 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 isso é o normal. Gritar, falar, esbravejar, é normal. Todo mundo sabe fazer bafão, né? Fazer BO, todo mundo sabe. O que você não sabe, às vezes, é pegar tudo isso que você ia falar, calar, fazer um olhar sem humilhar os outros, porque o teu olhar pode ser assim, né? Não, um olhar segura, finge que você é humilde e fica lá. Ah, mas eu vou ser alienado, falando, não, o povo sabe o que você está fazendo. Você está sendo superior. Nossa, essa Estela deve ser insuportável. Não, não, gente, eu estou falando o que eu queria ser. Não sou essa pessoa aí, eu queria. Xinga eu para você ver o que eu faço. Faz um teste comigo. Eu não sei. Eu nem quero esse teste, porque eu não sei o que eu vou fazer. Porque teoria a gente tem, mas a prática... E por isso que a gente tem que se encher de teoria. Porque é como se fosse assim. Muitas pessoas pararam de fumar por ver propagandas adversas ao cigarro. Não é nem por conta da doença. Ouviu falar que é ruim, ouviu falar que é câncer, ouviu falar. Ih, esse negócio aqui acho que não presta, hein? Não está sentindo sintoma nenhum. Mas resolve parar. Então, a teoria da doutrina espírita, a teoria cristã é ouvir, até um dia que a minha chavinha vira. Fala, nossa, eu vou fazer. Aí é outro degrau. Aí eu me torno uma pessoa diferente. Mas quando eu estou buscando a teoria também, busco. Aí um dia o anjo de guarda facilita, né? Porque eu lá no sofá falando que as coisas estão ruins aqui em casa. Ah, é porque o relacionamento está ruim. Ah, é porque a minha sogra. Ah, é porque a minha cunhada. Isso não muda nada, nunca mudou e nem vai mudar. O que muda é eu ouvir como eu poderia fazer melhor. E aí vai vir uma mensagem de que, então, você poderia fazer melhor se o outro... Não, a mensagem sempre vem para nós. O que você pode fazer para mudar o seu mundo? E aí o povo vai embora, muitas vezes, da doutrina espírita e diz assim, pelo amor de Deus, tudo lá eu que sou culpado. Nossa, é verdade. Mas, em vez de falar tudo lá eu que sou culpado, a gente poderia substituir tudo lá eu que sou responsável. Aí melhora. Continuando. Terceiro item aqui.
Deixa eu ver qual que é. Capítulo 8. Está no livro Agenda Cristã também. Ó, não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune um animal criminoso é igual a que surpreende um canário negligente. Ixi, que coisa difícil. Olha aqui. Você está fazendo uma coisa que dentro de você, não estou nem falando que tem alguma cartilha dentro de você, dentro da sua essência está tudo bem. E vem outro e diz, mas não é assim que faz não. Os outros é teu amigo. Os outros vêm contar uma história. Estavam 5 amigas. Eu era uma delas, mais 4. Eu mais 4. E uma delas tinha acabado de ter neném. E aí a gente estava brincando que o marido dela tinha liberado 1h30 para ela poder ir fazer um lanche com a gente. Porque trabalhávamos juntos e tal. E aí ela contou a história de como estava a dificuldade da amamentação noturna. Eu já tinha tido a minha filha mais velha, também amamentei por muito tempo. Me identifiquei com a situação. A outra ali era solteira e tinha uma outra ali que estava namorando, não lembro qual que era a outra cidadã. Ela virou e falou assim, eu tenho um marido. Eu falei assim, meu marido fica dormindo. Ah, não. Se é comigo, eu acordo ele. Onde já se viu? Quantas vezes o neném acorda na madrugada? 4, 5 vezes. Mas eu acordo ele e faço ficar do meu lado. Porque não é filho dele também? Eu falo, gente, não vou nem falar da questão se ele trabalha, se ele não trabalha, se ela tem licença maternidade, se ele não tem. Não estou falando disso. Quem é o dono do peito? É essa a questão. Porque se trabalha, se não trabalha, é uma coisa humana. Quem que decidiu fazer? Coisa divina. Quem que decidiu dar o peito para ela? É uma inversão na cabeça da pessoa. E aí, a gente que é estudante do comportamento humano, estávamos lá conversando, tomando um cafezinho, o semblante dela caiu, porque ela estava contando as experiências, e a outra já como se fosse assim, que ridículo o teu relacionamento, porque se fosse comigo, o meu marido ia pegar eu e o neném no colo e nanar nós dois. Quase falou isso para ela. Ela se sentiu assim, né? Nossa, coitada de mim. Tem uma coisa que é horrível na nossa vida, é alguém colocar uma capa de coitado nas tuas costas. É horrível, o pior é você vestir ela. E eu vi que ela vestiu na hora. Aí fomos embora. Ainda bem, que foi um café bem rápido, mas destrutivo, né? Ela subiu, eu dei carona para ela ir embora. Ela falou, fulano, e aí, né? Isso aqui. Aí eu falei, sabe o que a fulana falou lá? Não liga não, porque eu acho que, na verdade, você está fazendo certo. Né? Deixa ele dormir, isso, aquilo. Ela falou, nossa, você percebeu que me incomodou? Eu falei, claro que eu percebi. Alguém falar que você é otária não dói? Vai, lógico que dói. Falei, otária, se fosse comigo, de jeito nenhum. Faço o marido acordar lá. Bruaca, né, gente? Bruaca. Se ele quiser acordar, né, partilha lá um momento na madrugada. Então, às vezes, você está fazendo alguma coisa e feliz, e vem alguém, e vem posts da internet e diz que essa tua felicidade era coisa da vovó, do vovô. Isso é bobeira. Nós temos que ter muito cuidado. Ver o que você sente. São armadilhas da vida. Eu lembro muito, porque existe, não vou romantizar, gente, a amamentação vira a vida da mulher de ponta cabeça. Eu estou com 45, vou fazer 46. Semana retrasada, meu marido falou assim, nossa, a gente podia ter eu tentei o terceiro, gente, há 5 anos atrás, né, Luciano? 5 anos atrás. Tentamos o terceiro, aí veio uma gravidez ectópica. Eu estou com 50% de chance de engravidar. Aí ele virou para mim, a gente podia tentar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Porque a vida dele continua igual. Aumenta mais um tanto nas contas de comprar fralda, um convênio, tralá. A minha dá um loop, que nesse momento, a minha mãe é acamada hoje, há 2 anos. Não cabe um neném. Não cabe neném. Então, não adianta a gente romantizar. Eu falo, não, mas é lindo, gente, amamentar. Mas eu vivi uma situação, porque nós temos que viver situações pensando que podem ser únicas. E no sentido da gravidez, amamentação, é umas paradas, gente. Gravidez dura 9 meses. Eu confesso que eu não curti gravidez. De ficar alisando barriga.
não é meu isso. Acho muito bonito quem faz, porque a criança já identifica a voz, sei que. Acho muito bonito, mas eu não tive esse processo, poxa, curtir, tirar foto de mês, muito relapsa com isso. Mas aí a criança nasceu, eu achei, por identificar sentimentos, existe um sentimento, pode ser que vocês tenham sentido na vida, mas não é o dia que você comprou um carro, o dia que você comprou uma casa, é um êxtase de alegria, é uma substância que sobe em você, que você não ri, invade o ser. E eu só experimentei, e muitas vezes amamentando. Aquela troca, e aí eu olhava para o meu marido e falava, poxa, meu braço cansado, eu não podia sair do lugar. No início ainda é mais complicado, que o nenenzinho é recém-nascido, tal, alguém pega água. Eu lembro que eu olhava para minha cachorra, eu fazia assim, eu vou fazer um convite mental para fecha a porta, fecha. E ela não fazia, né? Porque você precisa de alguém só para fechar uma porta. E não dá, porque você está ali costurado, neném. Não é romântico. Só que aí passa um tempo que você começa a pensar que isso vai acabar. É só um pequeno momento da tua vida. E no meu caso, eu acredito que eu não tenha sido mãe na encarnação passada, porque é o meu primeiro agradecimento de vida. Eu amo ser mãe. Eu acho que eu devo ter ficado de castigo um tempinho aí. Não sei o que eu fiz de errado, mas eu acho. É coisa da minha cabeça. E aí eu pensei, olhei para o meu marido do lado, eu ali com a Lívia. E eu lembro assim, o Osiander nunca vai sentir isso que eu estou sentindo. Nunca. Ele pode pegar ela no colo, ele pode brincar, pode dar um presente para ela, mas o que eu estou sentindo, dos hormônios, da química, da sensação, é única. Então, vem alguém e diz para você, é muito caro ser mulher. Mas eu vou falar para você, quando você trabalha numa empresa grande, nós estamos tudo lá na empresa, gerente chama, ou um setor grande lá, já dá aquele gelo, aí que sabe o que eles vão fazer? Dá aumento. Alguém já recebeu aumento de salário sem aumento da responsabilidade? Então, pode ter certeza, tudo que é na aquisição do amor, da moral, do bem, no trabalho doméstico, se você trabalhar mais, você ganha mais. E ganhar no sentido espiritual não é financeiro, não é aqui na matéria, não é muito menos reconhecimento. Porque não é que estamos fazendo o nosso papel, no nosso lar bem feito, ou para a nossa família, que vai vir alguém bater, nossa, olha, você, parabéns. Não. É muito depois que a gente vai ficar sabendo disso. Muito depois. Bom, aí continuando, a gente tem aqui na Agenda Cristã. Ah, não, esse não é Agenda Cristã, esse é do Livro dos Espíritos. Aqui, ó. Primeiro eu vou ler o Sinal Verde, capítulo 6, que se chama Experiência Doméstica também. Que é, aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual. Que isso é a obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre nas suas ideias. No recinto doméstico que eles estão dizendo aqui, para quem tem criança, no Livro dos Espíritos é perguntado se a paternidade, pai e mãe, é uma missão. Aí fala assim, sim, é uma missão. E a missão de você não só dar a matéria, como além, a parte espiritual. E aí, o que acontece com nós da doutrina espírita? Aqui na doutrina espírita, nós temos um movimento que acontece com nós que somos trabalhadores já, de identificar as pessoas que chegam no centro pela primeira vez, ou elas chegam, fazem um curso, ou escutam palestras, e depois elas vêm complementar o que aconteceu, dizendo assim, nossa, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita antes, eu teria chorado muito menos. Ou se não, eu sou espírita e vou dizer para você, viu? Se não fosse o espiritismo, não sei como que eu estaria aqui com tudo que eu passei. Então eu falo, gente, é um trem bom? Você está doutrina espírita? E quem que é as pessoas que você mais ama? São os nossos filhos. O que você está apresentando espiritual para ele? Evangelização. Evangelho no lar. No sentido de conversar com Deus, a ponto de ter intimidade com Ele.
os seus filhos te veem orando? Seu sobrinho, sei lá quem. É muito necessário que eles entendam o que é isso. Porque, imagina assim, gente, nós temos uma hora marcada com o dentista. Ah, eu não posso desmarcar, hein? Nossa, é muito importante. Fiquei um mês esperando na fila. Aí você não desmarca de jeito nenhum. Nós podemos falar com Deus o tempo todo. O tempo todo. No livro Libertação, que a gente vê uma saga toda, que acontece com uma moça, que ela está prostrada na cama, por conta da obsessão, e não sai da cama, e vai médico, e o médico não ora para saber a resposta. E vai os companheiros de casa, e ninguém ora para ajudar ela. É quando alguém resolve orar, interceder, muda toda a configuração do que estava acontecendo. Assim somos nós, às vezes, na vida. Nós procuramos conversar com todo mundo. No WhatsApp está lá a nossa reclamação. Daqui, o fulano está sabendo. Nossa, fulano, você está sabendo? Estou sabendo. O fulano está sabendo. E Deus? Que hora que você procurou Deus? Nossa, é verdade, hein? Ou às vezes a pessoa diz assim no final, só me resta orar. Tinha que ter sido o primeiro recurso. Primeiro de todos. Porque quando você ora, Ele abre caminhos. E não vamos... A gente pode falar, Deus abre os caminhos, como se fosse assim, bom, então quando eu oro é diretamente para Deus. Mas, vamos supor que agora eu pedisse assim, gente, alguém pode trazer uma cadeira aqui? No mínimo, 10 pessoas iriam trazer uma cadeira. Sabe por quê? Dentro do ser humano tem um desejo inato de ajudar. Isso é comprovado cientificamente. Desejo. A gente fala que a geração de hoje não tem proatividade, mas eles têm embutido isso dentro deles. Se nós, seres humanos, pequeninos, a gente tem o desejo de ajudar, imagina quando você sai da categoria humana e vira espírito já em treinamento para ser anjo de guarda. Eu lembro quando eu trabalhava de vendedora, e a gente ficava assim, era uma loja bem grande aqui em Rio Preto, umas 10 na frente, e tinha a ordem de quem iria atender. E quando chegava alguém, a gente sempre, não é eu. Por quê? Você queria comissão, né? Assim, a gente queria comissão. Trabalho no bem, no mundo espiritual, em que, no livro dos Espíritos, eles colocam que a categoria de mundo melhor que o nosso, respira o bem. Não é igual aqui que a gente acha uma carteira cheia de dinheiro, achei, gente, devolvi, postei no Instagram. Meu Deus, você não fez mais que o dever. Você não fez uma coisa, nossa, como você é bondoso. Bondade, que eu estou falando, é bondade sem ninguém saber, sem aparecer. Isso são categoria de mundo espiritual. Daí, eles estão tudo em treinamento para ajudar, esperando você rezar. Para pegar a sua oração e atender. E eles têm a permissão de ajudar na medida do seu merecimento. Como eles medem isso? Não sei. Eles têm medidor para tudo. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando o cara grita, eu estou arrependido, socorro, estou arrependido. O verdadeiro arrependido tem o medidor dele, é uma auréola que está brilhando do arrependimento. Tem esse medidor. No livro Missionários da Luz, a gente tem o psicoscópio, que vai e mede aqui, a vibração de cada um. Fala, nossa, tem gente que posta assim na internet. Aqui é só o bem. Aí o psicoscópio mede ela assim, está um capeta lá dentro morando. Menos o bem. Eles medem tudo. Dentro desses medidores, então, está aí as nossas categorias. Do que a gente quer fazer, do que nós queremos ser. E aí a educação dos nossos filhos na evangelização, aqui é gratuito. E eu brinco, com o pessoal de... Porque nós aqui, da evangelização, nós fazemos reunião, nós vemos o que é para ser feito, qual que é o assunto que é para ser estudado, isso e aquilo. E aí, quando o pessoal entra em contato com a gente de outras regiões, porque o pessoal conhece nós da Rede Amigo Espírita, então, pessoal de muitos lugares, eles falam, nossa, se tivesse aqui na minha região essa evangelização de vocês aí, nós temos aqui. E quem conhece, fala, parece escola particular, né? Porque tem a idade separada, tem os conteúdos, você tem contato com todo mundo. Isso é uma maravilha, gente, isso é uma benção. E muitas vezes, por eu ser evangelizadora de adolescente, o pai ou a mãe,
E eu não estou, e são amigos muitas vezes, olham para mim e dizem assim, Estela, conversa lá com o adolescente, conversa você, vê se você convence dia. Eu falo assim, ó, a conversa tem que ser com você, porque se você é pai e mãe e não está conseguindo convencer o seu filho do que é bom para ele, não é nem convencer. Ô, gente, vamos falar sério. Você tem que convencer o seu filho de tomar banho? Você tem que convencer o seu filho, falar, tem alguma coisa errada. Tem coisa, você tem que convencer teu filho que tem que comer saudável, não é convencer. Está na sua tutela, está na sua responsabilidade, tem que ir pronto. Não tem que negociar. Alimento espiritual não tem que negociar. Fala, mãe, tem que rezar? Fala, tem. Ah, mas eu não queria, eu não vou. Ó, o que mais chega para nós, eu vou dizer o que chega para nós aqui na evangelização. Ah, Estela, sabe quem que é? O guri não conhece ninguém, aí ficou meio deslocado lá, aí não quer mais ir. Esse menino está sabendo que na hora que ele entrar no emprego, é ele com ele mesmo? Ou ele está achando que ele vai entrar em emprego junto com a família? Ele vai entrar na faculdade, o irmão vai resolver fazer a mesma faculdade com ele, o amigo o vizinho. Bora, nós 5 aqui, ó, a gangue entrando para fazer veterinário. Não é assim a vida. Como que o meu filho tem a opção, se ele quer fazer evangelho no lar ou não? Se ele quer vir no centro comigo ou não? Por quê? O que você vai fazer se você ficar em casa? Ah, jogando videogame, vou ficar no celular. Tira o celular, videogame, dá uma tarefa para ele ficar em casa, vem para o centro você então. Nós estamos facilitando tanto a vida dele que a gente está esculhambando com a reencarnação deles. Esculhambando. Aleijando. Reinaldo gosta muito de uma mensagem que eu acho que é da irmã da May, que são aleijados da alma, não é? Que nós, quando nós vemos uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, a gente corre ajudar, vê a dificuldade. Nós temos aleijados da alma dentro da nossa casa, e quem está aleijando somos nós. Porque a menina ou o menino decide se quer ir na evangelização. A conversa que eu tenho que ter não é com o adolescente, é com o pai e com a mãe. Fala, se quem está mandando na tua casa é teu adolescente, fala, a conversa não é com ele, é com você. Tem alguma coisa errada. Você perdeu a rédea da tua vida em algum momento. E isso está tudo aqui, ó. É uma missão. Missão espiritual. E aí, quando a gente entra no prefácio do livro No Mundo Maior, eles dizem que poucos de nós somos completistas. E às vezes a gente pensa, eu não sou completista, sabe por quê? Quando eu tinha 20 anos, eu tinha vontade de fazer medicina, daí eu fui estudar, não consegui. Você acha que é alguma coisa assim? E não é. É só com as pessoas que estão na sua casa. É só com o pequenininho ali, que apresentou algum tipo de tendência que eu estou identificando, eu falo, deixa, né? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E na hora que o mundo trouxer uma situação que não tem como você ajudar ou resolver. Porque todos nós sabemos, existem situações na vida, pelo menos enquanto a gente tem criança, que o dinheiro, né, que é o conforto que a gente dá, que é um abraço. Existem algumas outras situações na vida que é você e Deus. E se você não tiver intimidade com Deus, você não entender quem é Deus na tua vida, vai desabar. Vai desabar. A principal situação, a gente trabalhou com eles 3 meses, conexão com Deus, é quando você sente culpa. Na psicologia, a gente sabe, é o principal fator de levar uma pessoa a suicídio. E há 30 anos atrás, a gente não via adolescentes se suicidarem. Hoje, a faixa etária diminuiu muito. Depois da pandemia, então, mas eu não fico sabendo muito dessas coisas. Sabe que você não fica sabendo? Eu não sei se vocês sabem disso. A mídia não pode notificar. Porque quando eles estão estudando se continua notificando feminicídio, por exemplo. Porque não sei se vocês perceberam, quando tem um feminicídio, o homem atropelou a mulher. Eu vou falar um caso que não aconteceu, né? Aí depois, semana que vem, o outro atropela, semana que vem, o outro atropela. O que os obsessores precisam na nossa vida? Ideia. Então, a mídia dá ideia. É por isso que não se fala em suicídio. Porque
o fenômeno da matemática, descobriu que toda vez que notificava um suicídio, aparecia na mesma semana, todos das redes que assistiram aquele suicídio, na época que estudaram isso, era jornal de papel mesmo, 10 no mesmo mês com a mesma característica. Por quê? Ideia. Mas que está acontecendo muito. Então, a gente precisa cuidar disso, dessa parte. E eu espero ter ajudado vocês, porque esse capítulo é longo, tem muita coisa bacana aqui. Pelo menos que a gente saia inimigos dos outros. Chega. Não falo mais com você, não vou te seguir na internet mais. Você não manda mais em mim, os outros. Obrigada, gente. Uma boa noite.